Preste atenção aí você em casa. Um candidato a vereador aqui da capital de Florianópolis, cansado da corrupção, decidiu abrir o jogo. Ele disse que sofre com a corrupção do eleitor, que pede muitas coisas em troca de apoio político. A entrevista foi cedida ao SBT Meio-Dia pelo jornal Conexão Comunidade, aqui de Florianópolis. Ela foi divulgada com exclusividade pela publicação. O candidato conversou com o jornalista Emanuel Soares na última sexta-feira e a voz foi distorcida para ele não ser identificado. O que mais me choca, por incrível que pareça, eles não procuram saber o passado do candidato, né? Pesquisa 10, 15 anos do passado do candidato para ver realmente se ele é um sujeito honesto, se ele tem vontade de fazer as coisas pelo bairro, se ele tem um compromisso com o seu bairro, né? O que os eleitores mais pedem para o senhor? Eles pedem de tudo, o que tu imaginar, inclusive coisas assim absurdas que eu nunca achei que eu pedi, desde cesta básica, gasolina, material de construção, nem se fala. Chegaram a pedir até chuteiras, até par de chuteiras. Chegaram a pedir para ajudar em festa infantil de filho, chá de fralda, coisas absurdas assim, cara. O pessoal às vezes está com a sua rua alagada, com água pelo joelho, em vez de pedir que o vereador consiga fazer um projeto de lei para calçar, pegar a assinatura do pessoal da rua, para ir na prefeitura para ter força. E aí não, eles querem simplesmente a benefício para si próprios. Prisco, Prates, boa tarde. A gente vive falando de políticos corruptos, mas existe o outro lado da moeda, né? Que é quando o eleitor se corrompe. Muito comum, pouco comum. Prisco, quer começar a comentar? O Prates começa. Olha, tu sabes, Prisco, que a eleição para vereador é a eleição mais corpo a corpo. É aquela diretamente a envolver o candidato e o eleitor. Ocorre, todavia, que há punições previstas para a corrupção por parte do candidato ou do sujeito já eleito. Nenhuma, ainda que haja prisão em flagrante destes vagabundos, ordinários, safados e sem vergonhas, que pedem para todos os candidatos. Cara, lá em casa somos 6 votos para ti, mas tem que dar aí, sabe, 6 sacos de cimento, um caminhãozinho de brita lá em casa. Este vagabundo ordinário e sem vergonha, muitos me vendo agora, tem que ser pegados e levar uma coça para aprender. Corruptos, safados. Depois vocês vão para a rua bater panela, ordinários. Olhem-se no espelho, vagabundos, corruptos. Agora a grande verdade também, né, Prates, é que isso pode ser resultado de uma prática que ao longo dos tempos prevaleceu no comportamento dos próprios candidatos. Os candidatos ofereciam vantagens para angariar votos. Então também é um processo todo cultural, não te parece, Prates? Pode ser que sim, mas entre o candidato oferecer e o cara pedir, eu fico com o candidato. Eu teria as minhas reservas, porque acho também que o comportamento da classe política, enfim, dos candidatos, às vezes não é o mais adequado. Mas concordo plenamente contigo de que, efetivamente, o eleitor, mais do que nunca, tem que acordar para a necessidade de ter um comportamento adequado, que faça realmente a escolha não por vantagens ou benefícios, mas por convicção de que o cidadão poderá representá-lo bem. Marcha. Obrigada, Prisco Prates. Daqui a pouquinho a gente vai continuar falando desse assunto de eleições, corrupção, porque agora a gente vai ao vivo falar com a nossa repórter. Nós fomos às ruas ouvir o que os eleitores pensam sobre receber recompensas pelo voto. A repórter Camila Levien está agora ao vivo conosco. Boa tarde, Camila. O que vocês perceberam nesse contato com a população? O povo está muito indignado? Boa tarde, Marja. Olha só, deu para perceber realmente que o pessoal está muito indignado, mas ninguém se sente parte deste problema da corrupção. E olha, dados do Datafolha confirmam que hoje o brasileiro acredita que é a corrupção o maior problema do país. Mas, como eu disse, nenhum deles se inclui neste problema do Brasil. Dá uma olhadinha. O que você acha de pessoas que procuram os candidatos, aí são os eleitores que procuram candidatos perguntando se tem alguma coisa para oferecer? Contrário, totalmente contrário. Acho isso aí uma forma negativa de democratização do país. O voto é livre, né? A pessoa tem que decidir o que ela acha melhor para ela, não em troca de favor, de uma intenção. Conhece pessoas que fizeram isso? Sempre tem um conhecido que comenta casos que acontecem. O cara, para tirar vantagem, uma vantagem temporária,
você acaba pondo pessoas sem a mínima condição, sem competência, sem conhecimento, sem cultura, sem educação, para fazer lei para a gente mesmo cumprir. A maioria se vende, né? Mas só que vai sempre continuar do mesmo jeito. Por isso que a situação do país é essa. Eu acho que isso é o que falta um pouco no povo em geral, né? Analisar, estudar, ver quem é o candidato, o que ele faz, o que ele já fez, o que ele pretende, os planos. Trocar voto não é legal. Fica uma pergunta depois de assistir todo mundo falando sobre isso. Será que realmente dá pra gente ter um governo corrupto? Se a nação é tão ética, se preocupa tanto em como votar e o que fazer? Acho que fica essa questão, parece um pouco contraditório, não é mesmo, Marja? Voltamos com você. Obrigada, Camila, pelas informações. Bom, para falar sobre corrupção, o entrevistado de Cláudio Prisco Paraíso hoje é o Dr. Samuel Dalfarra Naspolini, que é promotor de justiça e coordenador de apoio operacional da Moralidade Administrativa de Santa Catarina. Boa tarde, seja bem-vindo ao SBT Meio-Dia. Boa tarde, muito obrigado. Doutor Samuel, satisfação tê-lo aqui. Nós acompanhamos a reportagem, o comentário da Prati também. Como é que o amigo avalia essa situação? Até que ponto o eleitor hoje está com um comportamento mais nefasto do que o próprio candidato, ou isso é todo um processo cultural, como o amigo me colocava antes de entrarmos aqui no ar? Fatos lamentáveis, né, Prisco? A reportagem retrata isso, um déficit de cidadania muito grande na consciência do eleitor a respeito da importância, da relevância do seu voto. A lei pune os dois personagens, tanto o corruptor como o corrupto. A corrupção eleitoral abrange tanto o candidato quanto o eleitor que se corrompe. Inclusive com flagrante de prisão? Se possível, para os dois? Possível, sim, se possível, sim. Claro, é muito difícil porque isso acontece, no mais das vezes, sim, claro, às ocultas, né? Mas nós temos dito, fizemos 13 seminários regionais em todo o estado de preparação às eleições, com os pré-candidatos e os nossos promotores, que quando o eleitor trata o seu voto como um produto, uma mercadoria a ser negociada, o candidato encara o seu mandato como um investimento. E aí o que ele apostou na campanha, nessa aquisição ilícita do voto, ele vai tentar recuperar depois. Então, em práticas como essa, nós temos, na grande maioria dos casos, a origem de grandes esquemas de corrupção depois, porque o candidato eleito já chega viciado. E o Ministério Público tem observado isso ocorrer com mais frequência nas últimas eleições, ou é mais ou menos no mesmo patamar? Infelizmente é uma constante. Nós temos um número de ações relativas a abuso de poder econômico, de compra de voto, mais ou menos constante. O nosso primeiro panorama destas eleições é de um pleito um pouco mais tranquilo nesse segmento. Temos um número maior até agora de ações relativas à propaganda irregular do que exatamente no tocante à compra de voto, embora em Araranguá tenha havido um caso de prisão em flagrante relacionado a serviços de saúde negociados por um candidato com a eleitora. Mas, por enquanto, e talvez esse seja fruto de uma campanha mais barata, né, temos tido um pleito mais calmo. Justamente pelo fim da doação empresarial, talvez isso, né? Exatamente, é a nossa expectativa. Mas, ao mesmo tempo, parece que tem beneficiários da Bolsa Família contribuindo pessoa física com campanha, hein? É lamentável. Não pela primeira vez, mas de forma mais intensa, os órgãos da Justiça Eleitoral têm trabalhado com cruzamento de dados, um trabalho de inteligência mesmo a respeito das prestações de contas. Agora, em 15 de setembro, nós tivemos a parcial de prestação de contas dos candidatos e, pelo cruzamento desta relação com alguns bancos de dados, os nossos promotores já foram municiados com relatos de algumas incongruências e essa é uma delas. Certo, né? certo. Beneficiários do Bolsa Família com um grande número de doações, por exemplo. Samuel, uma pergunta. O candidato é rico, tem grana, não pegou de ninguém, é dele o dinheiro. Ele não pode oferecer ou dar presentes? Ele não pode, Prates, não pode. Nesses seminários pelo interior do estado, nós costumamos dizer que no período eleitoral o eleitor é condenado a ser livre. Ele não pode aceitar nada, ele não pode negociar o seu voto, boné, chaveiro, camiseta, promessa de emprego, nada. Ele é obrigado a decidir de acordo com a sua consciência, quer ele queira, quer não queira. Agora, pegando carona na pergunta do Prates, tem aquele candidato que tem dinheiro e que pode botar o seu próprio dinheiro num limite estabelecido pela Justiça Eleitoral. Exato. Na sua própria campanha. Sim. Só que aí é um diferencial em relação a outro candidato que é pobre. Então, claro, favorece um candidato rico. Nós temos nessa eleição, até a eleição passada, os partidos e os candidatos estimavam quanto iriam gastar na campanha e ficavam limitados
a essa estimativa. Agora, com base na média dos anos anteriores, o próprio TSE, Tribunal Superior Eleitoral, estipulou um limite tanto para a majoritária quanto para a proporcional. Mas o candidato pode entregar todo o seu dinheiro na campanha, desde que obedecido esses limites. O Grupo Especial Anticorrupção está funcionando, inclusive deflagrou recentemente a Operação Patrola. Exato. É um bom caminho aí para o Ministério Público, né? É um caminho, Prisco, recomendado pelo Conselho Nacional do Ministério Público. O nosso grupo foi criado 1 ano antes da recomendação nacional. É o caminho da especialização. Infelizmente, os esquemas de corrupção hoje, como demonstra a nossa experiência, são regionais, abarcam vários municípios, várias comarcas, são pluripartidários, né? Abarcam mandatários de vários partidos. E nós percebemos que apenas o nosso promotor isolado em cada uma das comarcas tinha dificuldade de lidar com esses grandes esquemas. Ou seja, essa integração favorece, necessário, né? É necessário um grupo de promotores especializados que presta apoio ao promotor da comarca. Doutor Samuel Dalfarra Naspolini, muito grato pela presença e sucesso aí na empreitada. Muito obrigado pela oportunidade. Da gente. Obrigado. Muito grato. Marja? Obrigada pelos importantes esclarecimentos, doutor Samuel. Obrigado.